Olá, meu nome é Prem Ramana e eu sou instrutor e terapeuta de Theta Healing. Se você quiser saber mais informações sobre atendimentos individuais e sobre a nossa agenda de cursos, por favor, entrar em contato pelo link do Facebook ou então pelo e-mail. Hoje eu venho aqui compartilhar um pouquinho com vocês algumas dúvidas muito frequentes para as pessoas que acabam de fazer os cursos DNA básico e DNA avançado. Então, esse vídeo entra na seção de dicas pós-curso DNA básico e DNA avançado. Uma pergunta muito comum que as pessoas costumam fazer é: e agora, eu vou fazer tudo isso dentro da minha sessão? Como que eu vou conseguir colocar todas essas práticas, todas essas ferramentas dentro de uma sessão? Você que acabou de fazer o curso, você viu quanta ferramenta, quanta oportunidade de cura que nós aprendemos no curso. E às vezes realmente é um grande desafio colocar tudo isso dentro de uma sessão. Inclusive não comporta tudo isso dentro de uma sessão. Não é? Então, vou compartilhar um pouquinho para vocês como que eu costumo dar as sessões e qual é o ritmo que as minhas sessões costumam ter. Tá? Quero só lembrar para vocês que cada pessoa tem uma afinidade de trabalho diferente. Cada um tem um propósito diferente. Cada um chega em lugares e trabalha coisas diferentes. Então, talvez a forma como eu trabalho, aonde eu chego nas minhas sessões, não é o mesmo que você. Talvez você tenha preferência para algum outro tipo de trabalho, para algum outro tipo de processo dentro desse caminho da cura, tá? Então, não precisa se prender aos meus moldes. Isso aqui é só uma orientação básica de como que a sessão pode fluir bem para você, tá? Então, primeiro, quanto tempo uma sessão? Eu recomendo você fazer sessões de 30 minutos e sessões de 1 hora. Tá? 30 minutos são sessões mais populares, sessões com preço menor, mais acessíveis para as pessoas e mais rápidas. Tá? Sessões de 1 hora costumam contemplar todo um processo de cura. Tem pessoas que atendem 1 hora e meia. Eu acho que fica cansativo. Depois de 1 hora, 1 hora e 15, você já vai ficando um pouco cansado daquela sessão mesmo. Mas você vai conseguir contemplar mais coisas, né? Então vai de onde você quer chegar e da sua disposição de trabalhar. Eu prefiro trabalhar sessões de 1 hora, se passar, eu termino ali até em 1 hora, vou até onde eu sinto que está bom, e se passar, se eu sinto que precisa mais, eu peço para a pessoa marcar uma nova sessão, que aí a gente vai ter mais 1 hora para poder olhar para tudo isso. Então, como que eu costumo fazer as sessões? Primeira coisa que eu trago para vocês a gente tem que estar bem, a gente tem que estar nutrido na energia de amor incondicional, a gente tem que estar seguro, temos que estar confiantes no Criador, na conexão, né? Os nossos pensamentos têm que estar plenos para que a gente possa se entregar para a pessoa, para que a gente possa amar e cuidar a pessoa que está vindo até nós. Então, a primeira coisa, se você tem tempo antes da sessão, tira um momento para você meditar, para você se conectar com o Criador, se nutrir de amor incondicional, fazer alguns downloads para você mesmo que você achar necessário, preparar o espaço, limpar as energias do ambiente, trazer amor incondicional para o ambiente, não é? Se você tem esse tempo antes também, você já pode enviar os espíritos errantes do seu cliente para a luz, você já pode enviar amor incondicional para ele antes dele chegar no consultório ou no espaço que você vai atender. Então você já pode se preparar, tornar a sessão mais leve para você e, consequentemente, para a pessoa que vai vir para poder se conectar mais facilmente. Tá? Se você não tem essa possibilidade, né, você pode fazer isso quando começa a sessão, tá bom? Uma questão que, às vezes, para algumas pessoas pode ser importante nesse momento é quando que você vai receber o dinheiro. Algumas pessoas preferem receber antes da sessão. A pessoa chega, já deixa o dinheiro. Às vezes você pode receber, se você não gosta muito de receber o dinheiro, você pode pedir para colocar dentro de uma caixa ou debaixo de um cristal. Enfim, pelo menos a sessão já fica ali, essa questão do dinheiro já fica resolvida. Tá? Eu recebo depois, para mim é tranquilo, mas aí vai de cada um. Então, o cliente chega na sua sessão, para fazer a sessão com você. O que eu faço primeiro? Eu pergunto como a pessoa está, peço para ela sentar confortável, ofereço uma água, pego uma água para mim. E aí peço para ela fechar os olhos um momento e respirar profundamente, para que ela possa chegar ali naquele espaço. Enquanto ela faz isso, eu já me conecto ao Criador, já faço a meditação, faço a conexão, trago o amor incondicional para mim
me nutro nesse amor incondicional, envio o amor incondicional para ela, envio os espíritos errantes dela para a luz. E aí, quando eu sinto que estou bem, eu abro os olhos e peço para a pessoa compartilhar comigo por que ela está buscando a sessão, o que ela está querendo ali. Escuto a pessoa, tá? Mas eu busco ser muito sintético nessa fala da pessoa. Por quê? Como vocês sabem, no Theta Healing a gente busca ir nas profundidades. Né? A gente busca encontrar o que está no subconsciente, o que gera as dificuldades, o que gera as doenças, o que gera os bloqueios. Então o racional, ele às vezes pode atrapalhar. Às vezes traz informações úteis e relevantes. Às vezes ele atrapalha um pouquinho. Então eu vou pedindo para a pessoa ser o mais sucinta possível e, se for necessário, eu corto ela. Tá? Eu vou pedindo para ela ir sendo mais específica no que ela está buscando, para que isso fique claro para mim e que isso fique claro para a pessoa. Tá? Quando eu percebo que tenho clareza aqui, eu falo para a pessoa mais ou menos como que o Theta Healing trabalha e que eu vou fazer uma leitura intuitiva nela. Tá? Eu não explico para a pessoa todas as partes do Theta Healing. O que eu faço? Eu explico brevemente o que é o Theta Healing, como a gente trabalha, muito breve, 2 minutos, no máximo, 3. E falo que cada vez que eu fazer um exercício, eu explico esse exercício antes de fazer, ou durante ele, tá? Então, por exemplo, eu explico a leitura e faço a leitura na pessoa. A leitura vai me trazer informações sobre aquilo que a pessoa está me dizendo. Eu vou olhar para aquilo de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais onde o corpo dela vai se comunicar comigo. E aí nessa leitura eu posso conversar com o corpo, eu posso pedir mais informação, eu posso perguntar para o criador me mostrar quais são as crenças, raízes, aonde estão, onde não estão, o que está relacionado. E vou trazendo esse feedback para a pessoa do que eu vi. Tá? Digo para ela o que eu estou sentindo, por onde o trabalho está indo. Provavelmente isso vai ressoar nela e ela vai trazer o feedback, então, para mim do que eu falei para ela. A partir daí eu já tenho material para poder trabalhar. Então eu provavelmente já sei por onde seguir o digging. E aí provavelmente eu vou fazer um digging. Tá? Faço o digging, vou fazendo as perguntas, né? Peço para a pessoa fechar os olhos, imaginar naquela situação. E aí eu vou fazendo as perguntas do digging, dependendo do que for. Até identificar as crenças. Quando eu identifico as crenças, eu posso fazer o teste energético para que fique claro para mim quais são as crenças e para que fique claro para a pessoa quais são as crenças, tá? Por que eu gosto de fazer o teste energético? Porque às vezes não é bem aquilo que a gente está imaginando, é um pouco diferente. Às vezes não é rejeição, mas é abandono. Às vezes não é palavra feminino, mas é palavra mulher. Às vezes não é palavra homem, mas é palavra masculino. Então, a nossa mente, ela grava programas de uma forma muito certeira. É aquilo e é aquilo. Então, se eu falei feminino, é diferente de mulher. Mas se eu acho que tem alguma coisa com as mulheres, talvez não seja com as mulheres, talvez seja com o feminino. O teste energético me ajuda a ter clareza sobre isso e permite com que a pessoa veja aquela crença dentro dela. E ela assuma isso como uma consciência de algo que existe ali. E aí a gente tem a oportunidade de mudar isso, tá? Antes de mudar, também tem um ponto que é importante. Se tem emoções ali, eu deixo essas emoções fluírem. Ou seja, eu não reprimo, eu não impeço a pessoa de sentir, eu não impeço a pessoa de expressar aquelas emoções. Por exemplo, se tem tristeza, eu deixo ela sentir a tristeza. Se ela quer chorar, eu deixo ela chorar. Se ela está com raiva, eu deixo ela sentir a raiva. Eu não estou lutando contra as emoções. A gente quer aprender com essas emoções, a gente quer escutar essas emoções. Então, nós temos esse espaço de escuta, de fluidez das emoções. E a partir disso, então, a gente pode fazer as substituições de crenças, fazer os downloads e etc., que vai finalizando esse trabalho da cura ali daquele processo, né? Liberando os traumas, liberando as memórias e dependendo de onde vocês chegarem, tá? Feito isso, eu vou ter mais, vamos dizer assim, uns 20 minutos de sessão. Né? Costuma levar uma meia hora, 40 minutos para fazer tudo isso. Tenho mais uns 20 minutos. Aqui eu posso fazer o quê? Posso fazer mais downloads, posso fazer cura, posso fazer os fragmentos de alma, posso me conectar com o anjo da pessoa. Às vezes eu sinto que tem um ancestral querendo trazer uma mensagem, eu falo e trago essa mensagem do ancestral. Então eu completo a sessão com mais alguma coisa. Mas se eu tenho só 20 minutos de sessão, eu vou evitar entrar num processo de cura. Ou seja, eu vou evitar entrar num digging, eu vou evitar entrar numa dor grande que está ali.
Por quê? Porque senão eu vou levar pelo menos mais meia hora para trabalhar isso, talvez minha sessão passe muito do horário, tá? Então eu vou focar nesse tempo. Se eu tenho 20 minutos e a pessoa está bem, eu mantenho a pessoa bem, em vez de entrar ali dentro e começar a remoer coisas novas, tá? Não precisa trabalhar tudo numa sessão, você não precisa resolver a vida da pessoa numa sessão. Na verdade, você não precisa fazer nada, você não precisa resolver, você está ajudando a pessoa a se conhecer um pouco mais e ter a oportunidade de mudar um pouco. Não significa que você precisa resolver os problemas da pessoa. Se for uma sessão que eu percebo que não precisa muito de digging, eu vou para onde eu senti, o Criador vai estar sempre guiando, tá? Às vezes, o mais importante, tipo, você entra na sessão, o Criador fala assim, ó, já faz o fragmento de alma. Então, ouve o Criador, já faz o fragmento de alma. Por quê? Quando você fizer o fragmento de alma, vai abrir para alguma outra coisa a mais. E aí o Criador vai falar assim, ó, faça tal coisa. Aí você faz aquilo, porque aquilo vai abrir outro processo de cura. Então, se a gente deixar o Criador dar o ritmo da sessão e guiar a sessão, ela vai ser mais eficaz. Você vai aproveitar melhor o tempo da sessão e o tempo seu e da pessoa, tá bom? Às vezes eu falo assim, o Criador falou pra mim fazer isso, mas acho que eu vou fazer isso primeiro. Faz o que o Criador falou, depois você faz aquilo que você pensou também, que pode ser bom, tá? Uma sessão de manifestação já muda um pouquinho. Normalmente a gente eu já começo às vezes na imagem da manifestação, e aí vou abrindo essa imagem da manifestação, porque aí no meio vai vindo os diggings, aí no meio vai vindo a substituição de crenças, os downloads, etc., até a gente poder fechar essa sessão. Talvez tenham contratos, talvez tenham coisas nesse sentido. Então dá tempo de você completar tudo isso dentro de uma sessão. E eu gosto muito desse caminho também, eu acho muito rico e muito prazeroso, tá? Alguns pontos importantes para nós trabalharmos durante a sessão. Primeiro, você ter clareza e a pessoa ter clareza do que ela espera de você nessa sessão e do que ela vai fazer por ela mesma. Se a pessoa vier para você achando que você vai mudar a vida dela, ela não vai fazer nada por isso, é um lugar muito delicado, é um lugar muito perigoso. Por quê? Porque ela vai colocar todas as expectativas dela em você e toda a responsabilidade desse processo em cima de você. E o que acontece com isso? Se ela não mudar e provavelmente não abra esse caminho porque ela não quer fazer nada por ela mesma, ela vai te responsabilizar por isso e você vai se sentir mal por isso. Então você vai entrar numa trama muito grande desnecessariamente. Então você pode até perguntar para a pessoa antes da sessão: o que você espera de mim enquanto terapeuta e o que você vai fazer por você mesma, né? Se ela disser que não vai fazer nada, então uma recomendação que eu dou é pedir para a pessoa marcar a sessão num outro dia. Fala para ela assim, então reflete sobre o que você pode fazer por você mesma e reflete o que você espera de mim especificamente. E aí, daqui uns dias a gente volta e marca a sessão, tá bom? É melhor isso do que entrar num grande problema de autoestima aí que pode ser decorrente desse processo todo, tá? Uma outra coisa que é legal também nas sessões, que eu gosto de fazer muito aos finais das sessões, é dar tarefinhas de casa para a pessoa. Ou seja, passou um processo e eu sinto que a pessoa precisa desenvolver algo, ela precisa praticar algo, ela precisa colocar algo em prática. Eu intuo ou eu conheço ferramentas e práticas que possibilitam com que a pessoa possa viver essas experiências na vida dela. Então, se ela precisa aprender a ser grata para a vida, por exemplo, e parar de reclamar, você pode pedir para ela fazer uma listinha da gratidão, uma lista onde todo dia ela coloca pelo menos uma coisa com que ela foi grata na vida dela, e ela vai buscar falar gratidão mais vezes para as pessoas. Em vez de reclamar, ela vai falar gratidão, e também ela pode fazer uma lista da reclamação. Toda vez que ela reclamar de algo no dia dela, ela marca um pauzinho ali para saber quantas vezes ela reclamou no dia, por exemplo, tá? E aí você pode ter ferramentas que você pode ir dando para a pessoa para trabalhar. Isso é muito rico, por quê? Eu falo que o processo de cura acontece em 4 etapas. A primeira é a pessoa tomar consciência do que ela precisa trabalhar, quais são os incômodos, os bloqueios, o que precisa ser mudado. A segunda é entender o que precisa ser mudado e pelo que vai ser mudado, o que você vai fazer com aquilo que você descobriu. A terceira é a própria mudança, é você transformar isso, que no nosso caso é a substituição das crenças,
os downloads vão incorporar nisso, são as curas e etc. Então a gente transforma tudo isso dentro da pessoa. A pessoa mudou essa realidade dentro dela. Mas essa realidade só vai se concretizar quando ela viver isso na prática. Quando ela sair da sessão e for encontrar a mãe, for encontrar o pai e te encontrar o namorado e for rejeitada e se sentir abandonada, como ela vai lidar com tudo isso? Aí ela vai ter a oportunidade de ver se isso realmente se transformou e de concretizar essa transformação, tá bom? Então, eu sinto que as informações principais para a gente ter uma boa prática são essas, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem mais informações, podem falar comigo, mandem perguntas aqui no YouTube, que eu estarei disposto a responder para vocês, tá bom? Então, gratidão, namastê.